Pessoal, então, boa noite novamente. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos por tirarem um tempinho para a gente estar aqui para discutir um pouco sobre a nova ABNT 10.004 e o impacto que ela tem na gestão de resíduos da mineração. Meu nome é Fernando Vilela, eu sou químico de formação, tenho mestrado e doutorado também em Química, atuo na Campo Análise há mais de 15 anos e participei do comitê da ABNT que elaborou essa norma e aí fico muito feliz em estar aqui podendo contribuir um pouco sobre esse tema. O primeiro ponto, quando a gente pensa em resíduos da mineração, existem inúmeros, certo? Principalmente se a gente for ali, às vezes, no fundo da mineração, tem um monte de coisa que fica ali que a gente não sabe nem identificar o que é. Hoje nós vamos abordar quais os principais que nós temos. Então, primeiro resíduo, um dos mais abundantes, é o estéreo da mineração. Vamos entender qual é a classificação, como que ele vai ser visto agora, com base na nova ABNT. Vamos passar um pouquinho sobre rejeito de beneficiamento, poeiras de filtro, rejeitos de britagem, ou seja, rejeitos de beneficiamento que são aqueles onde eu tenho somente tratamento físico, somente beneficiamento, não tem adição de nenhum produto químico. E tem os lodos de resíduo, o de tratamento químico de efluente, e tem resíduos gerais. A norma, ela abrange todos esses resíduos e mais alguns. Essa norma, ela não foi feita só para mineração. Ela foi feita para todos os resíduos que existem no Brasil. Qual que é a grande questão? A norma anterior, ela era muito voltada para resíduos industriais e deixava a mineração um pouco de lado. E aí era difícil, muitas vezes, para a gente avaliar e entender como classificar um resíduo. Porque lembra aquela questão do inerte e não inerte, para quem tinha aquelas classificações, aquilo causava uma confusão danada, porque se você pegar um solo e fizer um ensaio de solubilização, ele vai dar não inerte. E aí a mineração sofria com isso, porque tinha que ficar justificando lixiviação de ferro, manganês, alumínio, muitas vezes, que era referente ao meio. Isso não tem a ver com uma contaminação propriamente dito. Pode não ter a ver com a contaminação propriamente dito. Então, essa nova norma, ela ficou extremamente aberta. O que eu quero dizer com isso? O que a norma hoje fala para você é o seguinte: ela transferiu a responsabilidade da classificação do resíduo sólido para o gerador. Então, o gerador, ele vai pegar o material dele e falar assim: olha, qual o risco associado ao meu material? Qual a chance de contaminação? Qual o meio de exposição que eu uso? Qual o tratamento que eu faço? Ou seja, todas as condições de contorno ali você considera para que você no final diga se o seu material é perigoso ou não. Então aqui trouxe um slide mostrando que existem diversas formas de contaminação que devem ser avaliadas. Seja a contaminação do solo, contaminação da água subterrânea, contaminação da água superficial, poeiras, Então eu tenho uma variedade de formas de contaminação. E tudo isso deve ser avaliado dentro do contexto dessa nova 10.004. Então, ela deixou de ser aquela questão, que eu brinco o seguinte: a norma anterior, ela era muito uma coisa que era quase de advogado, Nada contra os advogados, mas era o seguinte: você analisava, via se estava dentro ou estava fora e classificava. Então, ou seja, você não tinha muita alternativa. Você falava assim: olha, está dentro do limite, tudo está dentro do limite, não é perigoso, tem um parâmetro fora do limite, é perigoso, acabou e você não tem muito o que fazer. Então, essa nova norma, ela te permite entender melhor como que isso funciona. Fui eu de novo? Talvez eu estou apertando alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver, desculpa. Então, a primeira pergunta que vem é exatamente essa. Beleza, então eu sei que a responsabilidade a partir de agora é do gerador para classificar o seu resíduo. Mas como que eu vou classificar? Certo? Como que vocês hoje irão assumir essa responsabilidade e vão avaliar se o seu material é ou não perigoso, E como é que você vai definir isso para fazer uma gestão segura? A norma ABNT 10.004, versão 2024, ela tem a parte 1 e a parte 2. Ela trouxe aqui um guia que vai ser o seu orientador para que você possa classificar o seu material. Vamos repassar aqui rapidamente, Primeira coisa, acabou-se aquela questão de inerte e não inerte. Hoje existe resíduo perigoso e resíduo não perigoso. Então, esse é o primeiro ponto, Eu não tenho mais essa classificação.
E o que eu considero para saber se eu vou... Qual que eu aperto aqui para saber para fazer o laser? O vermelhinho? Aqui. Enfim, sempre apanho da tecnologia. Mas, beleza, está escrito ali, né? Vocês estão vendo. Então, eu tenho o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar inflamabilidade, eu tenho que avaliar reatividade, corrosividade, patogenicidade e eu tenho que avaliar toxicidade. Então, esses são os 5 endpoints que eu tenho que considerar para avaliar o meu material. E aí o primeiro ponto, então, por exemplo, eu vou avaliar a inflamabilidade. Você tem que avaliar? Sim, tem. Tem que fazer uma análise química conforme a norma EPA para testar a inflamabilidade? Não obrigatoriamente, ela pode ser declaratória. O que é isso? Você tem um estéreo da mineração de fosfato. Isso é inflamável? Não, certo? Você não adicionou nada, você não tem ali restos de material que você usou para fazer detonação, então você pode declarar que aquilo não é inflamável, diferente de um resíduo, por exemplo, da indústria de óleo, de tinta. Então, isso pode ser avaliado como declaratório. É a mesma coisa, patogenicidade. Você vai fazer um exame de DNA procurando resíduos dos patógenos na mineração? Não, você vai declarar que não se aplica para a mineração. Por quê? Porque não há esse risco. Mas tem que ser feita uma análise do seu processo para você ter essa garantia, né? Os demais realmente são análises que você precisa fazer. E aí, a primeira coisa que eu trouxe aqui, e aí que a gente tem que começar a pensar, é que você precisa definir o seu processo para que você possa utilizar a norma ABNT 10.004-2. Você tem que achar ali algum código para encaixar o seu material. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Deixa eu já mostrar o fluxograma aqui, que aí... Deixa eu pôr mais um aqui. Pulou. Certo. Primeira coisa, desculpa, é isso mesmo. Você tem que definir e mapear o seu processo muito corretamente. Se você não conhecer o processo de origem do seu material, ele é um resíduo perigoso. Então, eu brinco o seguinte, no Código Civil, né, você é inocente até que se prove o contrário. Na BNT 10.004, é justamente o oposto. O seu resíduo é perigoso até que você prove o contrário. Então, assim, olha, eu tenho um resíduo e esse resíduo eu não conheço a origem. Eu não consigo determinar a origem desse resíduo. Então, ele vai ser considerado um resíduo perigoso. Então, esse é o primeiro ponto. Não, eu conheço a origem, eu conheço muito bem o processo de geração do meu material. Então, ok, vamos avaliar o processo para descobrir em qual código que ele se enquadra. E aí, essa avaliação de processo, ela inclui, né, a atividade, todos os constituintes, o processo de geração, quais foram a matéria-prima e os insumos que foram utilizados. Eu tenho que escrever isso de maneira muito bem e pode ser, por exemplo, feito na forma de um fluxograma bonitinho como aqui, um processo de flotação, certo? Claro que, além da imagem, eu vou ter que detalhar, ou eu posso ter a inscrição somente de texto. Isso aqui ajuda porque é o seguinte, por exemplo, eu trouxe aqui um processo, né, que eu peguei da indústria de fosfato, e aí por que é legal? Porque aqui nós temos um resíduo da mineração que é o gesso, né? E ele pode ser analisado como resíduo da mineração? Devo fazer uma 10.004 de gesso? Não. Por quê? Porque ele não é um resíduo, ele é um subproduto, certo? Ele é um produto da mineração. É a mesma coisa que você falar assim, olha, eu tenho uma indústria que ali um dos meus subprodutos é aço sulfúrico, certo? Eu vou fazer um teste de ABNT 10.004 do aço sulfúrico, por óbvio ele vai ser corrosivo, não faz sentido. Então, esse é um primeiro ponto. O que é subproduto para você, você não faz testes de ABNT 10.004, ela é aplicada para resíduos. Nós temos diversos clientes que tem o resíduo alcalino, que vende o material como calcário, corretivo de solo. Então, não se aplica fazer a BNT daquilo, porque aquilo não é um resíduo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que eu trouxe. Eu tenho aqui, né, então, como eu comentei com vocês, a indústria, o gesso, que é interessante da gente trabalhar. E aí, pessoal, aqui está o fluxograma, e aí aqui começa a ficar bastante interessante para que vocês possam entender.
Primeira coisa que você tem que fazer, nossa, eu preciso fazer gestão de resíduos sólidos conforme a nova ABNT. Você tem que fazer duas coisas nesse momento. Inventário de resíduos sólidos, definir processo e conhecer composição química. Então não são duas, são três, né? São três coisas. Então, você precisa fazer o seguinte, eu tenho que conhecer toda a composição do meu resíduo, a gente chama na química de fechar a fórmula. O que é isso? Eu tenho que saber quanto que é o 0,001% do meu material, por exemplo, para saber qual é o risco que está associado a ele, certo? Então, tem que analisar quimicamente. Qual análise que eu vou fazer? Vou fazer aquela tradicional EPA 3050B que eu uso para fazer eu já tenho análise do meu resíduo, eu fiz lá por algum motivo, para IBM, e eu fiz a composição química e analisei pelo 3050B, famoso água régia. Não é essa análise, é análise com ácido fluorídrico, certo? É análise com a EPA 3052, porque eu tenho que conhecer toda a composição química do meu material, incluindo o que está silicatado. Depois, eu tenho que definir o meu processo, como eu comentei com vocês. Definir o processo é a etapa fundamental, porque eu preciso definir a validade dessa ABNT. Então, quando agora a gente entregar um laudo de classificação de ABNT 2004, ele vai com uma validade. Qual que é a validade disso aqui? E aí, enquanto classificador, o que você fala? Olha, ele é válido enquanto for o mesmo processo, enquanto não mudar as matérias-primas, enquanto não tiver alteração de equipamento, enquanto não tiver nada que impacte na composição desse material, ele é válido. E aí volta a importância de se definir muito bem o processo. Por quê? Quais reagentes você usava naquela ocasião? Você utilizava agente floculante, você adicionava dispersante, ou seja, isso tudo tem que estar nessa primeira etapa. Feito isso, você vai lá na lista geral de resíduos sólidos e procura um código, certo? Então existem na mineração 6 códigos. Um deles, né, fácil, está lá definido como rejeito não perigoso, que é rejeito da mineração de ferro, certo? Então, rejeito da mineração de ferro, oriundo somente de flotação, rejeito não perigoso. Já tem um código dele, não tem muito o que sofrer. O pessoal que trabalha também com alumínio, mesma coisa. Bauxita, rejeito da flotação de bauxita, também tem um código dele, é não perigoso. E todos os outros, cobre, metálicos, não metálicos, todos os outros, vão entrar dentro de um grupo que a gente vai chamar de resíduos perigosos ou não perigosos, e eu tenho que testar. O que eu tenho que testar? Vamos começar a entender. Então, aqui o passo 4, depois eu volto nele. Então, olha, aqui são os grupos de resíduos. Como eu comentei com vocês, a norma ela foi feita para todo tipo de resíduo. Então, o da mineração é o primeiro, né? Olha lá, resíduos de prospecção e exploração de minas, pedreiras, tá. O segundo é agrícola, o terceiro processamento de madeira, não vou ler todos, mas ali tem para tudo, acreditem. Então tem para indústria de tinta, indústria de petróleo, e é sempre como toda norma, né, ele tem lá o último que fala o seguinte, para aquilo que não se enquadre em nenhum. Então você consegue abranger todos os resíduos. Na mineração, eu tenho esses códigos, certo? Então eu tenho estéreo da mineração de resíduos metálicos e não metálicos. E eu tenho estéreis da mineração de resíduos que geram potencial de drenagem ácida. Aí começa a primeira informação importante. Então, o texto, né, ele foi corrigido corretamente para que se chamasse estéreis da mineração que gerem resíduos de drenagem, que tenham risco de drenagem ácida, ou lixiviação de metais, ou lixiviação química, ou lixiviação salina. Por quê? Porque não é somente gerar ácido, é muito mais que isso, ele pode lixiviar um metal pesado. Eu tenho diversas mineradoras no Brasil que ela não gera ácido, mas a barragem é impermeabilizada porque ela tem risco de lixiviação de metais pesados. Então, esse é o ponto. E aí eu tenho embaixo os resíduos, certo? Então tem estéreis e tenho resíduos. E aí aqui eu tenho, né, os resíduos contidos, não contidos, então como eu comentei com vocês, rejeito da mineração do beneficiamento físico de minério de ferro, é pré-classificado. E eu tenho alguns outros, né, que eu tenho aqui, que rejeitos da mineração não abrangidos nos itens anteriores. Esses são importantíssimos para a gente, porque é o seguinte, o que a gente sofria enormemente antes? Nós tínhamos um rejeito, esse rejeito era por norma, a ABNT 2004, versão antiga, classificado como perigoso, só que se a gente fizesse um tratamento, fizesse alguma melhoria nesse processo, a ABNT não te dava margem para reclassificar o produto.
E isso agora mudou. Isso mudou consideravelmente. Por quê? Porque você tem agora um código para que você possa provar que seu material não é mais perigoso. Então, como que funciona, né? Explicando de maneira, pegando um exemplo aqui de como que a gente vai interpretar essa nova norma. Então, primeiro, eu tenho resíduo da mineração, eu tenho aqui, ó, resíduo não perigoso. Então, eu sei que esse é um resíduo que ele é não perigoso e ele é de entrada única. Aqui começam uns conceitinhos que a gente vai ter que decorar, mas são só 2 nomes, então é tranquilo. Chama entrada única e entrada espelho. Entrada única significa que você não tem que fazer ensaios de... Desculpa, você não tem que fazer cálculo de toxicidade. Entrada espelho tem que fazer cálculo de toxicidade. Certo? Entrada única não vai para os passos 2, 3 e 4. Então, se você, a hora que você procurar o seu código do seu produto lá e tiver entrada única, fique feliz. Vai lá, pega um café, pode respirar, porque você eliminou 70% do seu problema. Se for entrada espelho, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. E aí, então está aqui, né? Série da mineração. Vamos trazer para olhar. Então, beleza. Está vendo que ele é um rejeito não perigoso? Beleza. É um rejeito não perigoso. Não tem que ter maiores preocupações para dispor esse material. Só que aí, ele vem aqui embaixo e ele mostra aqui, olha, exclui estéreis que tenha potencial de geração de drenagem ácida, salina ou química. Lembra que eu comentei com vocês que é o contrário do Código Civil? Nesse momento, para essa norma, você tem que provar que você não é perigoso. Então, se exclui, o que você tem que fazer? Provar que o seu material não tem potencial de drenagem ácida, química ou salina. Então, você vai fazer um ensaio para verificar isso. Nossa, mas isso vai ficar caro, eu vou ter que fazer isso, né, todo mês, todo semestre? Não, lembra disso. É porque a gente confundia antes, a norma era confusa de tal ponto que a gente confundia classificação de resíduo sólido com monitoramento de resíduos, com gestão de resíduo. A norma é feita para você fazer uma classificação. Lembra? Ela tem validade até que você mude o processo. Se você não mudar o processo, ela tem validade maior. Uma coisa é a norma, outra coisa é a gestão de resíduos sólidos que você vai fazer com o seu material que vai ser definido, né? Então, esse ponto é isso. O que você vai fazer? Você vai excluir também, né, estéreis contendo sais de cianeto. Por quê? Você pode ter, quem faz tratamento, né, com cianeto pode ter algum resíduo de cianeto lá no seu estéreo, no seu material, e isso também exclui. E ele exclui substâncias que são consideradas perigosas, certo? Quais substâncias são consideradas perigosas? Aí você vai lá no anexo da norma, lá tem um anexo que chama anexo B2. Ele traz assim, ó, lista de substâncias que são perigosas que devem ser avaliadas na classificação de resíduos sólidos. Aí ele traz tabela B2, traz um monte de produtos, né, de materiais, compostos, substâncias que devem ser analisadas. E aí depois ele põe assim, ó, também deve ser avaliadas as substâncias não listadas. Certo? Por que isso? Porque para mineração é muito raro, né? Não vai surgir um metal que vai contaminar o solo amanhã. Só que imagina a indústria de agroquímicos. Você tem uma molécula que é criada, todo dia cria molécula, certo? Como herbicida, como inseticida, como um defensivo agrícola qualquer. Essa molécula é criada hoje e não tem como ela estar na lista, né? Porque ela nem existia quando essa norma foi feita. Então a norma já te obriga a avaliar se aquela substância é ou não perigosa. Lembra que eu comentei que a responsabilidade saiu então agora e foi direto para o gerador? O gerador é responsável por fazer essa avaliação. Então, o que você vai fazer na prática? Você vai pegar o seu resíduo, definir o processo, analisar a composição química e verificar se ele tem ou não potencial de drenagem ácida. Se ele não tiver potencial de drenagem ácida, ok. Tem potencial de lixiviação de metais? Não, também não tem. Então, ótimo, ele é realmente um resíduo não perigoso, você vai poder dispor ele sem maiores problemas. E agora o que acontece? Imagina que, pelo contrário, você tem um material que ele é um resíduo perigoso, certo? Está classificado como resíduo perigoso, está aqui. E ele tem ali, né, estéreis que tenham potencial de drenagem ácida e que sejam classificados conforme esse A2. E aí a gente chama de anexo da mineração. O que é isso? Ele vai te trazer um modelo de avaliação que ele vai permitir com que você faça uma análise muito abrangente do seu material. Que análise é essa? Como que eu vou saber se o meu material, então, ele vai ser perigoso, né? Tá vendo? Tudo na mineração que for perigoso vai trazer o A2. Ah, faça isso conforme o A2, faça conforme o A2. O que é esse danado desse A2? Vamos ver? Ele traz aqui, ó, esse guia. Ele fala o seguinte, ele te permite avaliar de maneira completa
qual é a característica do seu material no meio no qual ele está inserido. Então, uma grande pergunta que o pessoal faz é o seguinte: ah, mas eu vou fazer um ensaio de lixiviação. Qual é o limite? Certo? A norma ela fala para você, beleza, o limite é classe 2, CONAMA 357 classe 2. Ou você prove por um estudo de baseline, de background, que no modelo hidrogeológico da sua mina, aquela concentração que está lixiviando não vai causar impacto. Entenderam a diferença? Ou seja, é totalmente diferente de você falar assim, olha, o limite é 357, então eu tenho que lixiviar, o meu material vai poder ter 10 ppbs de arsênio, por exemplo, ou 10 ppbs de chumbo, ou você falar, não, você vai fazer o estudo hidrogeológico do seu material e você vai descobrir se o seu material está causando ou não impacto. Porque aí entra toda a ciência por trás disso, né? Você tem dessorção de material, você tem zona de mistura, você tem sorção, você tem dessorção, você tem um mundo de pontos a serem estudados que, obviamente, um ensaio de laboratório não reproduz, né? Então, esse é um ponto que você vai avaliar conforme esses anexos aqui da norma. E aí, o que acontece? Como avaliar, né? Se meu... Meu Deus. Tá acabando meu tempo? Você que passou? Tô brincando. Espera que eu vou voltar. Então, como avaliar se o meu material tem... Espera aí, que esse aqui ainda é a segunda pergunta. Para vocês verem o tanto que eu ainda tenho que falar hoje ainda, né? Pronto, desculpem. Então, ok. Como avaliar se meu material tem drenagem ácida? Isso aqui é obrigatório. Todo mundo vai ter que fazer. Ensaios de MABA e NAG. São ensaios simples, potencial de neutralização, potencial de acidificação, ensaios extremamente consolidados, que te dão uma resposta clara e objetiva se o seu material tem ou não potencial de drenagem ácida. Então, você vai fazer isso uma vez no seu material. Tem tudo a ver com a mineralogia, ou seja, não tem que ficar repetindo a vida inteira. Você fez uma vez, aquilo está resolvido, né? Porque você tem aqui, por exemplo, na região de... Nós estamos em Goiás, você tem a região aqui do domo alcalino de Goiás, não tem potencial de drenagem ácida. Por quê? Porque a região é do domo alcalino de Goiás, né? Então, não tem potência, não tem gerador, não tem sulfeto. E aí você interpreta esse resultado, por exemplo, com base num fluxograma igual esse, certo? Você tem ali o valor do NAG, se deu menor que 4,5, você vai para um lado, se não deu maior, e aí faz toda essa avaliação, descobre se o material tem ou não potencial de drenagem ácida. E metais, como que você avalia? Você avalia considerando as condições de contorno. Antes, a gente só tinha uma coisa, a ABNT 2005. Faz lá um extrato com ácido acético, certo? pH 4,83 e fazia aquela avaliação. Essa norma não diz que você tem que fazer isso a 4,83. Ela diz que você tem que avaliar as condições de contorno do seu material. Ou seja, qual o pH que o seu material está disposto? Qual o pH da barragem? Você está avaliando o rejeito de uma barragem. Qual o pH da barragem? É a pergunta que você vai ter que responder, certo? Qual o pH de equilíbrio lá da sua pilha quando ela está... É 4,83? Não, é material alcalino. Então, vamos considerar lá naquele estudo qual é o material, qual é o pH adequado. Aqui eu pus, né? Trouxe essa figura, por quê? Porque ela é bonitinha, né? Tem todas as condições de contorno possíveis que devem ser avaliadas e que impactam no seu material. A gente poderia discutir 1 hora sobre essa figura, mas como nós não temos tanto tempo, nós vamos ver diretamente os ensaios. Quais são esses ensaios? São esses ensaios aqui, ó. Ensaios LIF, certo? São 4 grupos de EPA. EPA 1313, EPA 1314, EPA 1315 e EPA 1316. Meu Deus, 5 minutos. EPA 1316. O que é... De maneira muito rápida, o que esses testes fazem? Enquanto que na norma anterior você fazia análise em 1 pH somente, lixiviação em 1 pH, nesse, a EPA 1313 faz de 2 até 13. Entenderam a diferença? Ao invés de você avaliar um ponto, você avalia todos os pontos. Na norma anterior, você era obrigado a utilizar uma relação 20:1, ou seja, 20 de água para 1 de sólido. E, mas vai explicar antigamente, não, mas o meu material está disposto em pilha. A relação não é 20:1. Então não se aplica essa relação para mim. Beleza, agora esse assunto foi resolvido. Eu tenho a EPA 1316 que me permite fazer essa avaliação
na relação líquido-sólido que está ali no meu material. Então eu tenho também, eu estou dispondo o meu material em backfill, então eu tenho mais CO2, menos CO2, existe uma BNT própria para isso. Não, eu estou fazendo disposição de resíduo a seco, eu estou adicionando meu material e deixando ele, solidificando, deixando ele lá no tempo. EPA 1315, ela te permite essa avaliação. Então você tem todo esse conjunto de norma que vai te permitir. Aqui está, né? Como eu comentei com vocês, o pH variando de 0 até 13. Por que isso é muito importante? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é um problema clássico para quem tem material alcalino. A maioria dos metais precipitam, né, certo? Em pH alto. E aí, quando eu fazia lá no 483, eu tinha um resultado que superestimava o teor, né? Por quê? Imagina o seguinte, olha, por exemplo, o comportamento do chumbo na presença de carbonato. Se o pH tiver menor do que 6,4, ele é solúvel. Se o pH tiver maior que 6,4, ele precipita. Então, se a sua barragem está com pH 9, você vai ter chumbo solúvel? Não. Então, não faz sentido você considerar aquilo, né? Então, a mesma coisa o 1314, o 1315, né? Que eu comentei com vocês. Todos esses, relação líquido-sólido, pressão, aqui a comparação entre os testes. E aí, a gente fez isso aqui, né? O que nós estamos fazendo, por enquanto, nós estamos no passo 1. Certo? A norma são 4 passos, como eu comentei com vocês. Se for entrada única, vai ser só isso. E se for entrada espelho, aí nós vamos fazer ensaios de toxicidade. Não, desculpa, não ensaios de toxicidade. A gente vai fazer avaliação de substâncias tóxicas com base em cálculo. Ou seja, eu vou considerar a literatura. Então, não vai ser ensaio de toxicidade. Eu vou fazer Daphnia, Seriodafnia, Dânio. Não, não vai fazer nenhum daqueles ensaios. Nós vamos fazer cálculos para avaliar a toxicidade de material. Todo mundo conhece a FISPIQ, a FISPQ, não tem a ficha de identificação de segurança de produto químico? Como que é determinada a toxicidade de um composto daquele? A mesma regra nós vamos utilizar aqui. Então você tem lá quanto que é a composição daquele produto químico e você calcula qual que é a toxicidade. É a mesma coisa nesse ponto, né? Você avalia também da mesma maneira. E aí, isso é feito, né, considerando o que a gente chama de endpoints. Então existem as toxicidades, por exemplo, né? Então, H300, H301, então H332, existe na verdade um monte de código, todos eles devem ser considerados. E por isso, lembra que eu falei que é importante você conhecer a composição química do seu material? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque você precisa dela para fazer essa avaliação de toxicidade. E muito mais que isso, a toxicidade do chumbo, do chumbo metálico, chumbo zero, é diferente do carbonato de chumbo, é diferente do sulfato de chumbo. O do zinco é diferente se é silicato de zinco, se é sulfato de zinco. 2 minutos? Beleza. Então, você precisa não só conhecer a composição química, como você precisa conhecer também a mineralogia. Então, você vai fazer uma avaliação do seu material e vai descobrir a mineralogia. Como que você vai fazer isso? Mineralogia com quantificação de fases por Rietveld. Então, você vai especificamente conhecer qual é aquele composto. Então, né, quando a gente via lá, né, estudamos, me apresenta o resultado e qual que é o número CAS desse resultado. Isso agora se tornou muito importante. Por quê? Porque o número CAS vai dizer exatamente se o seu chumbo que está ali está na forma de carbonato, se ele está solúvel, se ele está, né, na forma de sulfato, sulfeto, o que for. Então, isso é extremamente importante. Com isso, a gente constrói um relatório. Quem vai construir esse relatório? Não vai ser o laboratório, certo? Não vai ser vocês. E não obrigatoriamente vai ser somente a consultoria. Você vai precisar de todas as informações que você precisa. Porque quem vai mapear o processo, definir o processo e controlar o processo? O gerador. Quem vai fazer as análises? O laboratório. E quem vai avaliar condições de contorno, fazer estudo de modelo, fazer estudo hidrogeológico e definir aquilo? A empresa de consultoria. Então, né, você tem agora um serviço feito a 6 mãos que vai permitir que você faça uma classificação muito abrangente do seu material e de maneira muito segura, né, com uma emissão de ART, por exemplo, para que você possa ter o seu, né, a responsabilidade técnica. A gente brinca com o seguinte, colocar o CPF atrás da classificação. Então agora ficou fácil de dizer, né, quem disse que aquele material é perigoso ou não é perigoso. Então a norma ela deu uma enorme flexibilidade para o gerador dizer qual é o risco do seu material. Só que, assim como ela deu flexibilidade, ela exigiu responsabilidade. Então está ali um CPF de quem disse que seu material não é perigoso, não vai causar risco nenhum, né? E é isso.
É isso, me desculpem, fui um pouco rápido, mas isso é tema para a gente discutir um dia inteiro. Mas fico muito feliz, agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Já estão me expulsando, talvez a gente não tenha tempo de conversar aqui, mas eu estou inteira disposição para a gente conversar, talvez ali fora. Beleza? Muito obrigado, gente.